Salve pessoal, sejam muito bem-vindos aqui à nossa conversa de hoje, onde a gente vai falar sobre Kafka. Já estou aqui com a minha camiseta da Confluent para a gente começar o assunto. A camiseta tem uma piadinha aqui que fala que é muito fácil usar Kafka. Eu particularmente não acho tanto que a gente vai demorar algumas aulas para poder chegar de fato no ponto onde a gente precisa para poder ter um entendimento completo assim da ferramenta. Então, na de hoje, a gente vai falar sobre filas FIFO, tá? Que vai dar um entendimento bom para a gente sobre data streamings, Kinesis, por exemplo, que é outra alternativa para Kafka, até a gente, de fato, consolidar todo esse conhecimento, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre que problemas uma fila FIFO resolve, tá? E como ela é feita para funcionar em alta escala. Bom, pessoal, até agora a gente falou muito sobre filas normais, né? Vocês vão parar para pensar de que até agora todas as mensagens que a gente tratou, elas são tratadas unicamente. Uma mensagem ela não tem nenhuma dependência com outra mensagem que já tenha passado. Isso muda completamente aqui quando a gente vai falar sobre um data streaming ou sobre uma fila FIFO, tá? A fila FIFO, ela tem sempre uma dependência entre a mensagem que está sendo processada e a próxima mensagem, tá? E aí você vai falar, Ricardo, mas o que eu ganho com isso, né? O primeiro ponto é a capacidade que você vai ter de evitar uma concorrência. Então vamos supor assim, ó. A gente vai imaginar aqui um cenário de fila de banco. A gente quase não usa mais, né? Mas fila de banco, fila de lotérica. Tem lá 10 senhorzinhos na fila e eles desejam pagar um boleto, certo? Mas vamos supor que dentre esses senhorzinhos você tem o mesmo boleto, às vezes repetido, né? E o seu caso de uso seja querer evitar de que paguem mais de uma vez esse boleto, né? Como é que eu vou fazer isso? Eu só posso garantir, uma vez que eu já tiver processado um boleto, eu marco de que ele foi processado, e quando o próximo senhorzinho vier pagar o boleto, eu sei que não pode mais, vou dar uma mensagem para ele, porque aquele boleto já foi pago no passado. Mas a única forma garantida assim que eu tenho de conseguir fazer isso é se de fato eu só colocar um atendente nesse caixa de banco, concorda? Porque aí um atendente vai por vez atender o primeiro que chegou na fila, ele é o primeiro a sair, né? Então por isso é uma fila FIFO mesmo, né? First in, first out. Então, beleza. Entrou o senhorzinho na fila. O primeiro que entrou, eu vou processar todos os boletinhos que ele tiver na mão, né? Vou pagar tudo. Se o segundo senhorzinho estiver me passando a perna e tiver com o mesmo boleto, eu vou falar assim, opa, senhorzinho, esse boleto não pode ser pago mais. Qual que é o problema disso? Isso dificulta e até, eu diria, inviabiliza você ter dois caixas nesse banco, certo? Porque se eu tiver dois caixas nesse banco, a fila, ela de certa forma desordena, porque o primeiro senhorzinho pode demorar um pouco mais, né? De repente ele é mais lento, esqueceu a senha. O segundo senhorzinho já passou na frente e pagou, né? Então você tem uma concorrência ali no pagamento daquele boleto. Pode ser que os dois boletos estão sendo registrados ao mesmo momento, né? E, portanto, eu vou ter um pagamento em duplicidade. Esse é o tipo de caso que a gente não resolve simplesmente conferindo no banco de dados se aquele boleto já foi pago, porque você tem o isolamento da transação, tem vários aspectos que a gente ainda vai discutir posteriormente que vão dificultar isso. Então, ou seja, eu vou conferir no banco, não está pago, eu executo o pagamento. O outro também, ao mesmo tempo, conferiu no banco e não estava pago ainda. Ele executou o pagamento, só que eu tenho duas ordens de execução ao pagamento executando em paralelo. Isso é problemático, né? Em alguns casos, a gente vai dar exemplo depois, pode gerar locking no banco. É completamente indesejável mesmo. De certa forma, eu posso dizer que uma fila FIFO não combina com dois processadores, né? Ou seja, dois caixas de banco. Então, você concorda comigo que se eu disser isso, eu não posso utilizar uma fila FIFO em alta escala? Basicamente não posso, né? Porque dificilmente eu vou conseguir processar um montante grande de eventos ordenadamente utilizando apenas um único processador. Uma forma possível da gente resolver isso
seria, e se a gente tiver 2 caixas nesse banco e 2 filas diferentes, aonde cada dono de boleto, eu vou ordenar eles para uma fila diferente, baseado na letra inicial desse boleto. Então, ou seja, no alfabeto a gente tem aí 26 letras, eu vou partir as 13 primeiras letras para fila número 1 e as outras 13 para a fila número 2. Né? Ali, cada fila tem seu determinado atendente no caixa, né? E elas vão ser processadas como filas FIFO, mas de forma separada. Então perceba, ela não é 100% uma fila FIFO, ela é uma fila FIFO particionada, né? Eu tenho, na verdade, 2 filas FIFO por debaixo dos panos, e essa é a minha forma de organizar e evitar a minha treta do meu caso de uso, né? Então, ou seja, se o senhorzinho Ricardo lá for querer pagar o boleto e o senhorzinho Rafael for querer pagar o mesmo boleto do Ricardo, não vai funcionar. Por quê? Porque eles estão na mesma fila, né? No particionamento que eu fiz entre as letras do alfabeto, eles ficaram um atrás do outro. Então o Ricardo vai lá, vai pagar o boleto dele. O Rafael, quando vier para poder pagar o boleto do Ricardo, ele vai tomar um erro e vai falar assim: ô, seu Rafael, você está tentando pagar o boleto do seu Ricardo, isso aí vai dar confusão aqui, né? Então, o Rafael não vai conseguir pagar 2 vezes, coisa que poderia eventualmente acontecer se a fila não tivesse esse particionamento. Então, perceba, com outras palavras, eu estou explicando para vocês que eu defini uma chave de particionamento, que nesse caso é o nome presente no boleto, né? E esse particionamento é que definiu a minha quebra das filas FIFO internamente, né? Isso funcionaria, é até uma técnica que a gente vai ver posterior, mas nesse caso aqui, como eu estou fazendo uma partição muito arbitrária, né, que é pela primeira letra do nome, eu posso gerar uma fila desbalanceada. Por quê? Porque existe muito mais Bruno, né, que está lá na fila 1, do que Ricardo, que está na fila 2, né? Normalmente, as letras iniciais do alfabeto têm mais nomes do que as do meio para frente, né? Você quase não conhece alguém com um nome começado em Z, com X, mas com A, com B, com C tem muito. Então, vamos agora sair desse exemplo hipotético aqui, que a gente resolve uma concorrência para poder atingir uma regra de negócio com filas de banco, e vamos aqui para um cenário um pouco mais prático, onde de fato a gente está falando de um sistema, tá? Sem nenhuma alegoria. Então, eu trouxe aqui de exemplo para vocês um contador de site. Imagina que você quer, para cada situação que a pessoa abrir uma página, você quer incrementar um contador, tá? É claro, por favor, o exemplo que eu vou trazer aqui para vocês é a péssima forma de se resolver isso, mas ele funciona bem para a gente poder exemplificar alguns problemas que a gente acaba também resolvendo nessa situação de fila FIFO, tá? Então vamos supor, a pessoa acessa ali o barra home, eu rodo um update no contador, recebendo o contador mais um. Ó, faltou um from aqui, né? Muito bom, bem na gravação. From acessos, where URL igual a barra home. Então, beleza, acessou o barra product, eu faço a mesma coisa, só que agora no barra product. Acessou o barra home, eu rodo de novo, né, o evento. Só que percebam que o evento de barra home, ele tem uma dependência com o anterior. Se eles forem processados em paralelo, esse update aqui ele não tem condição de rodar enquanto o primeiro update não terminar no banco, certo? Porque você pode ver que ele depende do estado anterior do contador para poder somar mais um. Quando eu começar esse update no banco aqui, ele vai locar essa linha que demete com esse filtro, né? E ele só vai deslocar a hora que ele terminar esse update. Então, se esse update aqui entrar em paralelo, o banco de dados vai botar ele em fila, né? Até que o primeiro termine. O que é relativamente ok, porque esse update aqui, ele é super rápido. E eu estou recebendo aqui updates de outro tipo, que eles acabam não se chocando com o barra home. Concorda que a linha afetada pelo update do barra logout, ela é diferente da linha afetada pelo barra home?
Então, assim, nesse caso, o banco de dados não vai gerar nenhum travamento, né? Não tem por que locar essas linhas. Só que o barra home, você concorda que ele provavelmente é muito mais acessado que a página inicial, né? Então, o mais provável é que você tenha updates nessa situação aqui, ó. Acesso em barra home, múltiplos acessos em barra home, um dependendo do outro. Então, nesse caso, todos eles acabam ficando aguardando para que o primeiro evento termine, né? Se a gente, pelo menos, estiver falando de um banco de dados com controle de transação, né? Todos eles vão ficar aguardando aqui o final do próximo evento para que eles possam executar esse update, né? Isso vai gerar para você um problema muito sério, porque dependendo da frequência com que você recebeu os eventos de barra home, você vai acabar tendo até mesmo um travamento das conexões do seu banco, né? Porque imagina que eu recebo, tudo bem, eu estou falando aqui de 5 eventos, mas e se eu recebi 1.000, 2.000 barra homes de uma vez? Todos eles vão ser processados em paralelo, né? E vão travar todas as minhas conexões no banco. Portanto, nesse caso, eu eventualmente posso ter até um outage ali da minha aplicação. Então, ou seja, a gente já falou aqui de 2 casos de uso que podem ser resolvidos aqui com o uso de filas FIFO, né? O primeiro deles que a gente falou é uma regra de evitar uma concorrência, né? Ou seja, garantir uma regra de negócio simplesmente evitando a concorrência, afunilando todo mundo que faz parte daquele mesmo cenário em uma fila só. E aqui nesse outro cenário que a gente está falando, a gente basicamente está evitando uma concorrência física em cima do banco, simplesmente enfileirando tudo aqui em um único canal. Então, a gente vai ver agora na prática como é que a gente faria isso para poder enfileirar tudo em um mesmo canal. Uma das técnicas que é a mais utilizada, ao invés da gente fazer o uso, né, daquele particionamento de 13 letras do alfabeto, é o que a gente chama de aplicação de hash consistente, tá? A aplicação de um hash consistente para poder a gente fazer o particionamento, de certa forma, evita um particionamento desbalanceado. Por quê? Porque a gente vai primeiro aplicar um hash em cima das chaves que a gente está recebendo, tá? E depois é que a gente vai fazer a divisão entre para que canal ela deveria ir. E com canal eu quero dizer aqui, ó, qual que é a partição da minha fila FIFO. Então, aqui eu já tenho a minha fila FIFO particionada em 2, né? Então, traduzindo lá para o cenário que a gente estava falando do caixa de banco, né? A fila 1, a partição 0 é o atendente número 1 e a partição 1 é o atendente número 2. Aqui a gente já tem todos os acessos entrando, tá? E a gente vai usar como chave para cada uma dessas mensagens qual que é a URL de acesso, tá? Então, por exemplo, o home ele vai ser a chave dessa mensagem aqui que identifica um acesso em barra home. O product também é uma chave que vai identificar a mensagem do acesso em barra product. Então, aqui no barra home, a gente vai pegar a chave home, né? E a gente vai aplicar um hash em cima dela. É claro, os hashes, eles têm diversas técnicas diferentes de aplicação, tá? Cada tecnologia tem uma forma de hashear essa palavra, né, home, para um valor. Aqui, para simplificar, eu fiz um hash baseado na quantidade de letras da palavra, o que também seria, por si só, um hash relativamente desbalanceado. Mas vocês vão ver que ele até dá certo aqui para o nosso exemplo, tá? É só para simplificar mesmo. Então, ou seja, home tem 4 letras, o valor dela, depois que eu aplico o hash, é o valor 4. Portanto, também o outro acesso em home, eu já tenho o hash dele aqui, que é 4. E é isso que a gente quer dizer com hash consistente. Toda vez que eu passar uma chave que seja igual, né, eu vou sempre obter o mesmo valor de hash. Então, mesmo o meu hash aqui simples, né, onde eu tenho a quantidade de letras, ele ainda assim converge para o mesmo valor de hash sempre.
Então, por exemplo, o valor de product. Product tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras, então, portanto, o valor dele é 7. O logout tem 5 letras e o profile tem 7 letras. Vocês podem ver que há um choque, né? O product e o profile têm o mesmo valor de hash. Mas até aí, tudo bem. Toda técnica de hash, ela tem colisões. A minha aqui, ela só tem uma colisão muito mais frequente, né? Porque é uma técnica muito rudimentar de você aplicar um hash, né? O ideal é que os hashes eles tenham uma colisão um pouco menor. Isso facilita muito você particionar quando você tem muito mais partições. No nosso caso aqui, que eu só tenho 2 partições, vocês vão ver que ele funciona e é até bem balanceado, tá? Então, agora como é que eu converto esse valor 4 aqui para uma partição, né? Porque percebam, converter uma string para uma partição não é muito trivial. Então, normalmente, a gente tem 2 técnicas aqui sendo aplicadas. A primeira é um hash em cima da chave desse valor, né? E o segundo, que é uma conversão desse valor para uma partição, né? E a gente vai ver agora como converter essa partição. Apesar do hash aqui ser muito rudimentar e não ser assim que é feito na maioria das aplicações, a transformação agora para uma partição é exatamente como a maioria das aplicações acabam fazendo, e é como, por exemplo, o Kafka acaba fazendo para poder escolher em qual partição você vai processar aquela determinada mensagem. Então vamos lá para a conta. Ó, a gente vai aplicar aqui agora uma técnica de resto, né? Então eu vou aplicar o mod em cima do valor e o que restar vai definir se eu vou para cada partição. Se restar 0 na minha divisão, eu vou para a partição 0. Se restar 1, eu vou para a partição 1. O valor aqui, 4, ele dividido pela minha quantidade de partição, né? Ou seja, 4 mod 2, ele é igual a 0. Por quê? 4 dividido por 2 são 2, então não sobra nada, né, da minha divisão. Ou seja, então o 4 aqui, ele vai para a partição 0. Toda vez, então, que eu colocar o barra home, eu posso dizer que ele vai cair na minha fila, mas na partição 0. O que me garante que eu não tenho processamento concorrente em cima do valor de home. Ele está sempre um atrás do outro. Então, em cima do banco, eu não tenho nenhum tipo de locking, né? Eu faço o lock, já libero, vem o processamento da próxima mensagem, eu faço o lock de novo e já libero. E aqui, por exemplo, o valor 7 módulo 2 é igual a 1, pois 7 dividido por 2 são 6,5. Mas aqui a gente está pegando a sobra, né? Então, ele resta 1. Portanto, o valor de 7... E percebam que nesse caso, tanto product quanto profile, como eles geram o mesmo hash, nesse caso eles também caminharam para a mesma partição, apesar de serem valores de entrada diferentes, né? Até porque, senão eu precisaria ter uma fila para cada valor possível, né? O que seria inviável. Nesse caso eu tenho um número fixo de partições e os valores eles vão sendo distribuídos igualmente entre as 2 partições no melhor dos cenários, tá? Então, o valor 5 também, ele acaba sendo um número ímpar, né? Então, ele se aplica aqui a mesma regra. 5 mod 2 também sobraria 1, porque o valor é 2,5, né? E como a gente quer pegar só o inteiro e separar o resto, sobraria 1. Caso você não tenha entendido aqui a conta, a gente pode simplesmente abrir aqui a nossa calculadora. Aqui é a calculadoria do Windows, mas no Linux você vai também conseguir a mesma calculadora. A gente vai abrir aqui, ó, calculadora científica, e você pode fazer os mesmos testes, ó. 4 mod 2 é igual a 0, certo? Como a gente de fato tinha feito. E ele encaminharia, então, o valor 4 para a partição 0. Então vamos lá para outro teste. 7 mod 2 ele é igual a 1. Então, ou seja, encaminharia aqui para a partição 1. Aí você vai falar, Ricardo, e se eu tiver mais partições? Não tem problema. Imagina o seguinte, que eu tenho agora 4 partições, né? Porque eu preciso escalar mais a minha aplicação aqui, portanto, agora eu preciso de 4 caixas lá dentro do meu banco, né? Então, nesse caso, vamos fazer a conta aqui de novo. Ó, 7 mod 4
Nesse caso, ele vai cair para a partição 3. Seria a última partição das minhas 4, né? Que ela provavelmente iria de 0 até 3. Agora vamos testar o valor 5, porque aqui vocês viram que ele caiu no mesmo local, né? Vamos fazer diferente agora. 5 mod 4, qual que é o valor dele? 1. Então, ou seja, ele cairia na partição 1. Perceba o quão poderosa é essa técnica, né? A gente tem uma forma agora de distribuir entre canais de consumo de mensagem, né? Ou entre caixas de supermercado, ou entre instâncias da sua aplicação. Perceba que todos eles são alegoria para a mesma coisa, né? A partição que eu tenho aqui, ela vai designar que um consumidor, ou seja, um caixa de supermercado ou uma instância da sua aplicação, vai poder consumir aqui. Ou seja, vamos fazer aqui também agora o número 4? 4, mod 4, valor é 0. Então, ou seja, nesse caso, calhou do 4 ainda cair na partição 0. Mas se eu for aumentando aqui a minha quantidade de valores, a distribuição desses hashes ao longo das partições, ela vai sempre mudando, né? Isso garante que eu consiga fazer sempre uma distribuição, aplicando ali mesmo o hash consistente sempre, e sempre dividindo entre os vários canais essas mensagens. Então, ou seja, a gente viu todo um arcabouço aqui que ele é um pouco complexo, se você for parar para pensar, né? Quando a gente está trabalhando com filas normais, as que a gente viu até agora, um SQS, alguma coisa do tipo, eu simplesmente não preciso me preocupar com nada disso, assim, hash, partições, nada do tipo. Por quê? Porque apesar de eu chamar de fila, ela não é uma fila FIFO, ela é uma fila que ela tem por padrão, né, uma desordenação, porque eu posso consumir as mensagens em qualquer ordem, eu posso ter quantos consumidores eu quiser, né? Eu posso ter 2.000 consumidores em fila no FIFO SQS, apesar de que eu nunca vi assim, uma quantidade tão bizarra. Mas todos eles poderiam agir em cima da mesma fila, pegando as próximas 10 mensagens, as próximas 10 mensagens, as próximas 10 mensagens, até que eu faça todo o processamento, né? Quando eu preciso de uma fila FIFO mesmo, e é por isso que eu até comento, né, que o Kafka não é uma substituição simples a uma fila SQS, né? Porque eu tenho agora um limite de consumidores, um limite de caixas de banco, baseado na quantidade de partições que eu já projetei anteriormente. Então, nesse caso, ela tem uma dificuldade. Eu não posso simplesmente falar assim, pô, vou colocar 2.000 consumidores aqui em cima desse tópico do Kafka, né? A menos que eu tenha tido um planejamento anterior e tenha preparado 2.000 partições, né? Para que todo esse fluxo de hashing e módulo encaminhe as mensagens para o local certo. Novamente, também é raro que a gente tenha um scaling tão bizarro. Assim, normalmente a gente sabe mais ou menos qual throughput estamos esperando. Mas o que eu quero dizer é que uma coisa não necessariamente é em substituição à outra. Quando eu estou falando assim de um consumo simples de mensagem, né, num SQS, eu posso aplicar a quantidade de vazão que eu precisar, né? Dado que o serviço do SQS consiga aguentar, né, que a AWS não esteja mentindo para a gente. Já quando eu trabalho aqui com o tópico do Kafka, eu realmente tenho que ter esse pensamento. Essas mensagens elas vão ser consumidas na ordem. Então, portanto, o ideal é que pelo menos essa ordem sirva a algum propósito. E quais são os propósitos que a gente já viu aqui nessa primeira conversa, né? Resolver uma concorrência lá no banco, garantir, por exemplo, que você mantenha uma regra de negócio válida, evitando também a concorrência, né? Existem muitos casos onde evitar a concorrência é muito desejável. Por exemplo, se você tem um cálculo longo, né, que ele é feito em cima de uma determinada requisição, eu poderia, por exemplo, na primeira requisição, fazer esse cálculo, né? E depois, na mensagem que está logo em seguida, se foi pedido 2 vezes, eu poderia simplesmente responder com um cache da primeira requisição. Se eu não tivesse com uma mensagem ali que ela é particionada, né, que
eu tenho uma fila FIFO em cima daquela chave, eu provavelmente dispararia 2 vezes esse cálculo longo em cima do meu banco ou em cima de onde for preciso. Então, tem algumas técnicas que são desejáveis mesmo que a gente consiga ter uma fila FIFO. E filas FIFO são resposta padrão para poder resolver situações de concorrência. Sempre que alguém falar para você, olha, como é que eu vou resolver essa concorrência aqui? Se você puder lançar a mão do artifício de uma fila FIFO, você resolve, porque você mata a concorrência movendo ela para um outro ponto, né? Nesse ponto para um ponto de infra, que é a própria fila. Ponto ruim de uma fila FIFO e que às vezes as pessoas não discutem, tá? Por outro lado, a gente falou aqui que, por exemplo, no nosso cenário, eu tenho 2 canais apenas de processamento, 2 caixas de supermercado. Se o senhorzinho lá, Ricardo, chegar para pagar todos os boletos da casa dele, né? Ele tá com 10 boletos. O senhorzinho que tá logo atrás, que ele às vezes só tem um único boleto, mas ele deu o azar de cair na mesma fila que o Ricardo, ele tá lascado. Por quê? Porque ele vai ter que esperar um processamento muito grande dos 10 boletos do Ricardo. Enquanto o processamento dele poderia ser super rápido, né? Ele ia lá e pagava rapidinho, não. Ele vai aguardar um processamento do Ricardo que demora 10 vezes mais do que o comum. E isso é um problema comum em qualquer fila FIFO que a gente esteja falando. Seja a fila FIFO do SQS, seja um Kinesis, seja o Kafka, né, que é o que a gente está conversando aqui, ele tem esse problema. Como você depende de consumir a primeira mensagem para poder dar seguimento nas outras, se você tem unidades de trabalho muito desproporcionais, às vezes um request que demora muito mesmo para ser processado, todos os outros eles ficam aguardando até que aquele primeiro processamento termine, né? Isso é algo que ele não ocorre, por exemplo, num SQS. Por quê? Como uma mensagem não tem dependência de uma com a outra, eu posso ir pegando a primeira mensagem, ela está demorando, não tem problema, eu vou puxando as outras da fila, né? Novamente, são soluções, né, que a gente tem que escolher para cada um dos cenários. Então, diria que é errado quando você tem essa visão de que, por exemplo, eu vou usar a Kafka aqui em substituição às minhas filas normais de SQS, né? Não é bem assim. Você deveria pensar mais racionalmente, né? E tecnicamente, que vantagens você vai tirar do uso de uma tecnologia. Às vezes faz bem você mixar 2 tecnologias para resolver cenários completamente diferentes. Bom, pessoal, por hoje é isso. A gente conversou aqui muito sobre os aspectos de consumo, né? Para nossa próxima conversa, a gente vai focar um pouco mais nos consumidores do Kafka, tá? Como é que eles funcionam e outras capacidades que você tem aí quando a gente trabalha com data streaming, tá joia? Eventualmente, como eu dei o spoiler para vocês, talvez tenha vazado algum ruído, porque o Goiabinha decidiu entrar aqui na sala e ele talvez vaze um pouco do áudio, tá joia? Mas é isso, e eu vejo vocês aí na próxima. Um abraço.